uma das piores coisas que a gente pode ver é um crente passar necessidade. É algo difícil, mas nós passamos por necessidade, mas é algo difícil, é algo ruim, né? Isso muitas das vezes por não ter revelação. Por não ter revelação, às vezes, a nossa necessidade torna a nossa batalha mais difícil. Por não ter revelação, por não ter entendimento, a sua batalha se torna mais difícil. A revelação é algo que nós temos que clamar. Paulo, ele orava quando ele mandava as cartas, né? Ele escrevia e ele oro para que vocês tenham revelação, no pleno conhecimento dele. Então ele clamava para que as pessoas pudessem ter revelação. Revelação é entendimento, compreensão. Então você precisa de clamar para ter compreensão. Jesus, no final das parábolas, ele sempre falava, né? Que ouviam, mas não entendiam. Que viam, mas não enxergavam. Nós precisamos ouvir e entender. Ver e enxergar. Tem gente que vem para o culto, mas não está no culto. Então ele está ouvindo, mas não está entendendo. Ele está pensando amanhã como é que vai ser lá no trabalho, ele vai encontrar com quem lá, com aquele mesmo chefe, aquele dia difícil. Ele não volta. Então nós precisamos clamar para que nós possamos entender. Isso é precioso. Então, quando se converte, a pessoa se converte, logo vem uma grande alegria. Ela acredita nessa alegria. Mas quando vem a sua tribulação, vem um questionamento. Como é que isso, como se isso não pudesse fazer parte da sua vida? Como que eu estou passando por isso? Não me converti, estava uma festa, uma alegria. Como que isso está acontecendo? O que acontece nesse momento com a vida de alguns? Por causa da dificuldade, que ele esperava não existir, desviam. Se desviam, sai da igreja, sai da presença de andar no caminho do Senhor, ficam magoados com Deus, perde o foco, sai da essência. Nós falamos de foco aqui dos pais a direcionar os seus filhos. Perde o foco. Justamente por causa de quê? Por causa da dificuldade. Por causa da dificuldade que eles têm, acaba, então, perdendo o foco. Isso é algo difícil. Algo que nós precisamos entender e avançar, para que nós possamos compreender. Sabe, eu quero falar na vida cristã, eu quero falar sobre tribulação. Eu quero falar para você que tribulação é algo que faz parte. Então, tribulação, a aflição, a angústia, em alguns momentos da sua caminhada, vão fazer parte da sua vida. Provavelmente você não vai encontrar ninguém que não tenha passado por lutas. Sabe, isso tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Isso não ocorre, sabe, de qualquer forma ou por qualquer motivo. Né? Isso não é uma questão de vamos ou não ter tribulações. Nós iremos ter. Estamos no terreno do inimigo. A palavra do Senhor fala que o mundo jaz do maligno. Sabe? Então nós precisamos entender que nós estamos andando no caminho, andando no mundo, que o diabo tem o controle dessas questões. Mas eu quero te dizer, mesmo você, num ambiente, no mundo onde o diabo é que reina sobre o mundo, nós teremos vitória no meio de todas as nossas batalhas. Isso aqui é o que é importante. O importante não é não ter batalhas. O importante não é não ter lutas. O importante é você saber que você já tem a vitória. Fala assim, eu creio que eu já tenho a vitória. Então Deus tem sempre vitória para nós. Estamos sendo preparados. Nós estamos sendo preparados, irmão, aqui é a antessala da eternidade. Nós estamos sendo preparados para viver a eternidade. Nós estamos sendo forjados. Nosso caráter está sendo moldado. Nós estamos aprendendo a responder, a agir da forma como o Senhor deseja. Nós estamos nos tornando semelhantes a Ele, parecidos com o Senhor. Nós somos transformados, né, de glória em glória. Quando? Quando nós olhamos para o Senhor. Nós somos transformados pela renovação da mente, Romanos 12, 2, e pela transformação e pelo contemplar de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós somos transformados, nos tornamos semelhantes a Ele. Então você não é transformada quando você olha para você, quando você vê os seus defeitos. Agora eu não tenho jeito, eu não presto. Não adianta, você não muda, não. Você muda olhando para Jesus. Quando você olha para Ele, a imagem dele é imprimida em você. Nós somos como espelho. O que é espelho? O espelho reflete o quê? O que está diante dele. Quando você está lá no espelho, o espelho mostra você. Nós somos espelho. Olhando para Jesus, nós refletimos Jesus. Quem entendeu? Nós somos esse espelho.
que refletimos, quando você está de frente dele, você se torna a imagem dele. Isso é precioso. Romanos 5, 3 e 4 fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Fala perseverança. A tribulação, nós já encontramos alguma coisa boa na tribulação, ela produz perseverança. Perseverança é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode ter. E aonde que essa perseverança ela é gerada? Na tribulação. A perseverança não é produzida num ambiente tranquilo, quando tudo vai bem. Você não precisa de perseverar quando a comida está boa. Não, eu vou insistir aqui porque está boa demais, acho que eu vou repetir. Não, você precisa de fazer isso quando a comida está ruim. Nossa, eu vou comer porque eu preciso. Não queria, não. Isso é perseverar. É na tribulação que você encontra a perseverança. Perseverança é um dos traços do caráter mais valiosos do ser humano. Nós precisamos dar importância a isso. Olha aqui, então a tribulação já é motivo de você se alegrar só por ter perseverança. Mas continua aqui, no verso 4, fala assim, e a perseverança, experiência. Fala experiência. Quando você vai contratar alguém, lá na empresa, lá o dono da empresa, ele vai pegar alguém que nunca trabalhou? Ele vai, talvez até pegue, tem lá primeira experiência, né? Mas ele vai estiver escolhendo, falando, nossa, esse aqui parece que é bom, o cara trabalhou já 10 anos nessa área, o cara é isso, o cara é aquilo outro. Experiência é algo maravilhoso. A tribulação, a perseverança vai gerar experiência. Então quem persevera, ele não sai do emprego. Usando o exemplo aqui do emprego, que nós estávamos falando do emprego, ele continua, ele se torna alguém experiente. E a experiência produz esperança. Tem glória nisso aí. Então, sabe, alguém experiente é alguém valioso. Às vezes a gente despreza os valiosos aqui, os cabecinha branca daqui, né? Eu amo os cabecinha branca que vem aqui, viu? Temos 4 aqui. Nós temos que trazer mais cabecinha branca para cá. Porque são pessoas valiosas, nós amamos, sabe? Então, a experiência é algo de valor, é algo valioso, sabe? Teve uma época no Brasil que as empresas só estavam contratando os novatos, que não tinham muita experiência de trabalho. Eles, nos currículos lá, ele olhava a idade. Não, vamos pegar esse aqui, que esse aqui está mais engaisado, cheio de energia, esse aqui vai produzir. Nessa mesma época que o Brasil estava vivendo isso, nos Estados Unidos, estava já ao contrário. Eles pegavam as contratações deles, eram contratações de quem já tinham tido mais tempo de experiência, pegavam pessoas mais velhas. E um dos pontos que eles gostavam de observar lá na contratação era pessoas que tinham já falido, viu, Júnior? Quebrado, tinham tido decepções, porque eles já tinham, de alguma forma, lidado com o fracasso. Eram pessoas mais qualificadas. Isso eles chegaram nessa conclusão, eles perceberam isso. Então, sabe, isso é algo importante. Então, a tribulação superada, ela é maravilhosa. Sabe, se você já passou por uma tribulação e já superou, você é alguém vencedor, alguém que tem o couro grosso. Aleluia. Sabe, então, isso é importante. É bênção demais. Passar pela tribulação, vencer a tribulação. E vencer a tribulação, meu irmão, é ir até o fim. Isso é que é vencer. A palavra de Deus fala que os vencedores são os que chegam no final da corrida. Aqui, a sociedade, no nosso mundo, o vencedor é o que chega primeiro. Para o Senhor é quem termina a corrida, quem concluiu, quem chegou ao final. Então, a pergunta que eu faço para você aqui, quantos aqui já passaram por tribulação? Quantos talvez estão passando? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Só esses? Uau, pouca gente. Resta aí é anjo, é? Resta aí é anjo, né? Não passa por lutas, né? Sabe? Que bom que você está aqui ainda. Se você passou por lutas e continua aqui, amado, sinal de perseverança. Sinal que você não desistiu, não desviou, não resolveu pegar outro caminho, permaneceu, sabe? Sinal que você passou bem, que você continua. Né? Quantas pessoas você conhece que não estão aqui? Que não aguentou a tribulação. Não está aqui porque teve uma tribulação, irmão. Teve uma lixa comendo o irmão aqui, ó. Tratamento, não aceitou. Às vezes a liderança não aceitou instrução, não aceitou a mensagem.
Muitos abandonaram Jesus. Falaram o que lá? Duro é esse discurso. Não dá para aguentar essa palavra sua não, Jesus. E deixaram abandonar Jesus, discípulos que andaram. E Jesus fez milagres. Quantos milagres Jesus fez? Né? Nós falamos esses dias sobre isso. Então, sabe, se escandalizaram. Desacreditaram em Deus. Alguns estão até falando mal de Deus. Você encontra com esse, sal da igreja. Sai, Deus me livre. Não dá não dou conta dessa vida, não. Pode nada, não sei o que lá, não sei onde ele ouviu isso, mas ele ainda sai com a mente distorcida. Né? Sabe, amados? Então tem pessoas que perguntam o que está acontecendo na sua vida. E perguntam qual é o pecado delas. O que eu fiz que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu estou com esse problema financeiro? Por que eu estou com essas contas? Por que eu não estou dando conta? Por que meu casamento está difícil? Sabe, e aí ela começa a olhar para o cônjuge. Ela começa a olhar para a pessoa, ela começa a olhar para o problema, ela começa a olhar para o líder, ela começa a olhar para o pastor, ela começa a olhar para o patrão, ela começa a olhar para as coisas. Ela começa a olhar para as outras coisas. Sabe, mas em nome de Jesus, irmão, pare de procurar o motivo, sabe, dos seus problemas. Pare de procurar por que você está passando por tal coisa. Pare de fazer essa investigação. Isso não vai te trazer a saída do seu problema. Você vai perder a energia boa que você tem. Sabe? Fala para o seu irmão aí, em nome de Jesus, não procure. Fala para ele. Fala para o do outro lado aí, não procure os motivos do seu problema. Fala para ele. Fala para ele agora, fala assim, resolva. Olha aí, resolva. Resolver como? Como é que eu vou resolver isso? Sabe? Vou falar para você disso hoje. Como é que você vai resolver os seus problemas? Bênção ou não? Glória a Deus. É bom demais saber como é que vamos resolver nossos problemas. Igual eu falei para você, a mensagem que a gente quer ministrar aqui são mensagens que são práticas, que você pode colocar na sua vida e desfrutar. E falar assim, meu Deus, como eu estou perdendo tanto tempo da minha vida, eu não estava pondo em prática isso aqui, e tendo a minha vida tão sofrendo tanto. Por que eu sofria tanto? Porque você não estava ouvindo essa mensagem. Porque você não estava, sabe, tendo entendimento acerca daquilo que o Senhor faz. Sabe? Então Jesus, é importante nós entendermos. Então as coisas que acontecem no Novo e no Velho Testamento são ensino para nós. Elas estão ali para nos ensinar. A Bíblia, ela é um livro que está ali, as histórias que estão ali registradas no livro, com qual projeto, qual o propósito? Nos ensinar. Você está disposto a aprender? Quem quer aprender? Portanto, então Jesus ele nos antecipou que no mundo nós teríamos aflições. Só o fato de você já ler que Jesus escreveu isso lá, você já fala, não, então está tudo certo. Está tudo normal. A minha vida está normal. Fala normal. Ele disse também, e ele também falou mais uma coisa. Ele falou assim, tem bom ânimo. Eu venci todas. Aleluia. Sabe? Então ele fala isso para nós. Então, você vai vencer também. Tenha bom ânimo, meu irmão. Sabe? Você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Você vai vencer em Cristo Jesus. Não vai ter nenhuma que você não vai vencer. Olha que coisa preciosa. Sabe? Então, o nosso maior erro é porque nós estamos querendo saber como, enquanto temos que entender o quem. É quem, não é como. É Jesus. Esse é o quem. Sabe, irmãos, uma das coisas mais impressionantes na história da palavra de Deus é a respeito da saída do povo do Egito. É uma das coisas mais impressionantes, né? Você percebe a oportunidade, sabe? Nós temos a oportunidade de ver e assistir o poder e entender, sabe, o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Nós temos o privilégio de voltar nessas histórias e aprender, e entender, e enxergar. E ao enxergar e ver e entender, podemos colocar isso em prática na nossa vida. Não adianta você ver, ouvir e entender e fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Tem sentido? Tem sentido? Não tem. O sentido é você ouvir e entender e viu que os erros, e não repetir os erros. Nós ministramos essa mensagem para que você não tenha necessidade de repetir. Então a história, vendo essa história, nós vamos sendo edificados. Conhecendo essa história, nós vamos sendo edificados. Essa história que eu estou falando, está lá a saída do povo do Egito, está lá em Êxodo 14, até Números 15. Vai essa história. Nesse período aí, eles estão saindo do Egito e indo para Canaã. Registra essa história
nesse trecho aí do Êxodo 14 até o verso 15, sabe? Então eles estão saindo, estão sendo libertados da mão de Faraó. O povo de Deus estava sendo libertado, livre. Moisés, sabe, questiona como isso poderia ser feito, já que eles estavam debaixo do jugo de Faraó. Um homem poderoso, um homem que tinha uma estrutura de exército fortíssima. E o povo judeu, o povo hebreu, não tinha know-how com guerra, com batalha. Como nós vamos sair, Deus? Como que nós vamos sair da subjugação, do controle, dessa escravidão, porque eles eram escravos? Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, fala assim, eu estou entendendo. Como é que eles iam sair? Eles questionavam Deus e Deus fala para o meu povo que eles vão sair com mão forte. Com mão forte eu vou tirar o meu povo. Sabe, meu irmão, às vezes você está passando por um problema que você também, como Moisés, não sabe como é que você vai resolver o problema. Será que você está numa situação como essa? Você não tem saída. E Deus manda te falar. Fala para ele, com mão forte eu vou resolver isso. Fala para o seu irmão aí, com mão forte Deus vai resolver isso. É mão forte que tira, meu irmão. Você estava ali diante agora do Mar Vermelho. Olha bem a cena. Mar Vermelho, na frente de Moisés e do povo. Atrás, Faraó e os seus cavaleiros, armados, fortemente armados. Sabe? Mas eles passavam então diante do Mar Vermelho. Eles passaram em pé enxuto. O exército de Faraó foi engolido. No momento que eles passam pelo Mar Vermelho, isso aponta para o batismo. Tem um significado, um símbolo aí, que é o batismo. Começa-se então uma nova vida para aquele povo. Aquele povo começa uma nova vida. Aquele povo agora tem uma experiência nova. O diabo foi vencido na vida deles, porque Faraó representa o diabo. E o diabo foi destruído. Quando você passa pelo batismo, o diabo perde a força sobre a sua vida. Perde a força sobre a sua vida e você então começa uma nova história. Então o batismo representa uma nova história, define uma nova história para nós. Quando nós passamos pelo batismo, nós já enquadramos diante de nós viver uma nova história. Sabe que você agora saiu da propriedade do diabo, do império das trevas e foi transportado para o filho do reino do filho do seu amor. Então nós somos transportados. O Senhor agora passa a ser governo sobre nós. Mudou a jurisdição. Era o diabo que controlava. Agora é o Senhor. Então, realmente, é um motivo, mudou a nossa história, mudou a vida. O batismo representa isso. A Bíblia diz que Miriam, né, a irmã de Moisés ali, mas o povo ali dançava com seus tamborins ali, dançavam, festejavam aquilo que eles estavam vivendo, uma nova vida. E eu quero te dizer, tem que ter festa mesmo. Tem que ter alegria, passar por tudo isso. Não tem como alguém sair daquela vida de escravo e entrar numa vida de livre e não comemorar. Nós temos que comemorar mesmo, amado. Isso é importante nós entendermos. Então, eles agora estavam indo para onde? Saíram do Egito, da escravidão. Produziam tijolos. Viviam produzindo tijolos. Fabricante de tijolos, construindo. Eles eram os grandes construtores do Egito. Agora eles estavam indo para onde? Canaã. Canaã, terra que manava leite e mel. Mel, leite, produzia para eles, sabe, era algo de riqueza, de prosperidades, sabe? Então eles também perceberam, mas eles perceberam outras coisas naquela terra do desfrute. Eles perceberam que naquela terra havia gigantes e cidades muito fortes, cidades fortalecidas, cidades com fortalezas. Você já assistiu aqueles filmes medievais? Que aí eles têm um castelo lá no meio, mas em volta tem muros, muralhas. Quem já assistiu isso? Todo mundo, né? Pois é. Era isso que eles viram, que tinham para recebê-los lá em Canaã. Sabe, gigantes, povo de estaturas maiores e cidades fortes, fortalecidas. Então, isso é outra forma de dizer que teriam problemas, tribulação, sabe? Que iriam enfrentar dificuldades. É a mesma forma de dizer isso. Então, mas Deus ministra na vida deles. Deus ministrou na vida deles, os preparando para viver aquelas tribulações. Como eu falei aqui, você vai ter tribulações, mas o que eu tenho que fazer aqui é te preparar para viver com a convicção de que você já é vencedor. Olha que coisa preciosa. Quando você sabe disso, imagina você está indo para o jogo de futebol.
Chega lá, são dois times jogando lá um contra o outro, tal, mas você sabe que o seu time vai ganhar. Mas no começo do jogo está 3-0 para o outro time. Mas você sabe o resultado. Você fica triste durante a perca dos 3-0? Fica triste? Não, você fica falando, agorinha está virando. Agorinha vai a virada, vai começar a virada. Daqui a pouco é 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, ganhamos. Eu falei. Por isso que você viu eu tranquilo. É isso, o Senhor está nos preparando. O Senhor está nos preparando. O Senhor também queria preparar o povo para enfrentar aqueles gigantes, os problemas que viriam diante deles. Eles estavam sendo preparados, o Senhor queria fazer isso. Sabe, por isso nós não temos que ficar preocupados com a tribulação. Porque se ela vier, o Senhor vai nos capacitar para vencê-la. Fala assim, eu creio que o meu Deus pode me instruir durante a guerra, durante a batalha, durante a dificuldade, durante o meu problema. Então, não precisamos preocupar com a tribulação. O que precisamos fazer é aprender com Deus. Quando vier, sabe? Quando vier o nosso problema, quando nós estiver passando para Ele, para que nós possamos vencer. Então você precisa aprender com Deus para você vencer. É importante você discernir isso. Sabe, então tendo certeza de que nós iremos vencer. Então você está passando por um problema. Não vou pedir para você levantar a mão não, às vezes é financeiro. Mas você vai falar, eu creio que o Senhor já me deu a prosperidade, eu sou próspero. Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Eu creio, eu sou próspero. Às vezes você está passando por problema no casamento. Eu creio que o Senhor já restaurou o meu casamento, o meu cônjuge, a minha vida. Você vai passar por isso. Você vai andar com essa certeza de que nós iremos vencer. Nós já temos a vitória. Você passa por qualquer que seja a batalha que você está enfrentando, você passa com essa convicção. Fala assim, comigo assim, eu tenho a certeza que o Senhor irá vencer comigo as minhas batalhas. Serei sempre vencedor. Aleluia, sabe? Você tem que ter essa clareza. O Senhor é com você, amado, Ele está contigo. Porque eu estou em Cristo, Cristo está em mim, agora eu sou templo do Senhor. Quando eu recebo o Senhor Jesus para morar no meu coração, Ele vem fazer morada em mim. É o grande mistério. Você talvez não entenda, não queira entender, só creia. Você quer entender como é que Jesus multiplicou os pães? Eu não, eu quero desfrutar do milagre. Eu quero comer do pão que Ele multiplicou. Está entendendo? Eu não quero saber como Ele transformou água em vinho. O que Ele fez? Sabe, se a saliva dele tinha uma química diferente, produzia... não, eu quero tomar do vinho que Ele produziu, que Ele transformou. Você tem que ter esse no seu foco. É confiar que o Senhor, sabe, que Cristo mora em mim. Se Ele mora em mim, eu não estou mais só. Onde eu for, Ele está comigo. Aleluia. O Senhor dos senhores. Então, sabe, amado, nós precisamos entender isso. Então, esse é o tempo de preparação, que a Bíblia chama de deserto, porque eles agora saíram do Egito, eles estavam no deserto, sendo preparados para entrar em Canaã. Deserto é um lugar difícil. De noite faz temperaturas negativas, abaixo de 0. Durante o dia faz acima de 40. É um ambiente hostil demais. Calor extremo e frio extremo. Terrível. Sabe? Mas esse é o tempo usado pelo Senhor para capacitar, para te ensinar, sabe? E te levar à vitória. Nós só precisamos entender que ali é um momento de aprendizagem. É um momento em que nós precisamos dar respostas. Em tempos de luta, você precisa entender que você precisa dar respostas. Respostas são esperadas de você, e o Senhor vai te ajudar, te capacitar para isso. Mas entender que você tem que entender que o deserto não é um lugar de permanência. Não é um lugar para viver. Ninguém vive no deserto. Ninguém. Não, lá vivem uns beduínos lá. Não, irmão, eles não vivem ninguém lá. Você não vê cidade no deserto. Não tem nenhuma cidade no deserto. Se for deserto, os caras transformam, igual foi feito lá em Dubai. Dubai foi construído em cima do deserto. Os caras fizeram lá agora um oásis, né? Mas não existe cidade no deserto. Deserto é lugar de passar, não é lugar para ninguém viver, não. Mas tem gente que está vivendo no deserto. Vive uma vida de sofrimento, de luta. É difícil. Ninguém vive no deserto. Sabe, tem o Egito, que é a vida de escravidão, e tem Canaã, que é o cumprimento da promessa de Deus.
Sabe, é um lugar de abundância, é um lugar de desfrute. Oh, aleluias! É para lá que você vai, irmão. Estou falando de eternidade, não, estou falando aqui, para você desfrutar aqui. O Senhor tem prosperidade para você aqui. Tem a eternidade, sim, mas tem aqui para você. Se você entender essa palavra, você vai acessar, sabe, o cumprimento da promessa aqui. O Senhor tem para nós, sabe? É importante você entender. Mas no meio do Egito, que aponta, o Egito representa o mundo, uma vida que você vivia lá no mundo, mas no meio do Egito e de Canaã tem o deserto, que deve ser passado rapidamente. É só um meio, é só um caminho, é só uma etapa. Você passa por ele e chega no seu destino. O nosso destino não é só sair do Egito e ficar no deserto. Nesse deserto, eles foram preparados para quando viessem os gigantes e as cidades fortes, que são as tribulações, eles tivessem vitória. Eles foram preparados para essa batalha lá no deserto. Eles tinham que ser preparados. Lembra que eles não tinham eles não tinham poder militar? Eles não tinham canivete para brigar. Não tinha nada. Então o Senhor leva eles para o deserto para preparar eles para acessar a promessa. Eles tinham que ser preparados para isso. Então, já o que acontece nessa caminhada deles de dificuldade, de tribulação no deserto? No terceiro dia, acaba a água. Meu Deus. Fala assim, meu Deus. Põe a mão no rosto e fala assim, meu Deus. Que luta. Que luta! Acabou a água. E aí o Senhor os conduz. Leva ele, né, para um lugar chamado Mara. Chegando lá, eles estão diante de um poço. Vão beber água amarga. Meu Deus. O que Deus está fazendo comigo? Brincando comigo? Eu estou com sede e ele me traz para tomar água amarga? Não é possível uma coisa dessa. Começou a discutir com Deus. Sabe, com certeza aquele clima difícil, né? A água não tinha condições de ser consumida. Aquela água era impossível de bebê-la. Quem que é o Deus do impossível? O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pega o impossível e muda. Aí o que acontece? Ele manda Moisés colocar uma árvore. Coloca uma árvore naquela água. E aquela água se tornou doce. Olha o nosso Deus do impossível. Qual o problema que você está diante dele que não tem como você resolver? Em vez de você ficar nervoso com Deus, espera Deus mover um milagre. Em vez de você falar de novo, não estou aguentando, está brincando comigo, Deus? Estou com cara de palhaço? Não vai por esse caminho, não. Sabe, Deus vai lá e muda a sua situação. Ele transformou aquela água em água doce, potável. Sabe aquela água mineral? Melhor do que ela. Água maravilhosa. Sabe, esse é o nosso Deus. Sabe, Deus quer mudar a nossa situação. Deus disse que ele, mandou jogar aquela árvore no poço. E as águas se tornariam doces. Sabe, a nossa vida cristã, normal, não dá mais para termos o mesmo princípio de antes. Antigamente era assim que você reagia. Mas agora nós somos crentes. Nosso comportamento é outro. Nossos valores não são os mesmos que nós tínhamos antes. Agora você é conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo governa a nossa vida. Então a saída de um problema impossível, só pode ser resolvido pelo Senhor. Quando você tem um problema que não tem saída, chama Ele. O Deus do impossível. O super DI, Deus do impossível. Ele vem com o seu poder. Mas você tem chamado? Você tem dependido? Você tem pedido? Ou você tem já chutado o balde e dito, não tem jeito, não dou conta dessa vida, está insuportável? Não, amados. Não funciona dessa forma. Sabe que árvore era essa que foi colocada lá? Importante nós sabemos que árvore era essa. Que galho foi? Será que foi qualquer galho? Jogou um galinho de arruda? Acaba que aí tinha ficado mais amarga, né? De boldo, ficaria mais amarga. Não foi isso, não. Então esses 3 dias do deserto, já surge um problema. Deus está ensinando algo para aquele povo. Talvez você está aqui agora diante de um problema. Deus quer te ensinar. Deus está permitindo você passar, mas para te ensinar, para criar couro grosso, para ficar alguém assim, que, papai, eu sei com quem é meu Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pensa você falar isso aqui para mim? É porque você tem couro grosso, porque você já experimentou Deus operando milagre na sua vida.
Ninguém fala isso que não tenha tido uma experiência com Deus, e um Deus que operou milagre, que ressuscitou às vezes o filho, sabe, que salvou ele de um problema, de um acidente grave. E ele fala, eu conheço esse Deus. Você está marcado, sabe? Então, Deus quer ensinar algo para esse povo. Quer ensinar algo para eles. Deus está querendo ensinar o que para eles? Sabe? Lembra que a palavra fala que Jesus, ele é a árvore da vida. Sim ou não? Lá no Éden, a árvore da vida é Jesus. O que você tem que fazer quando você tiver uma água amarga, quando você tiver uma amargura na sua vida? Põe a árvore da vida. Põe Jesus. Aquela mágoa, aquele amargo da sua vida, só pode ser mudado quando essa árvore da vida entra na sua vida. Sabe? Inclua Jesus nos seus problemas, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa. Onde tiver problema, chama Jesus. Qual o problema que você está? Põe Jesus nessa equação. Então, quando Jesus quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, ele chega para ela e pede água. Mas ele fala para ela, se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria, e eu te daria a água da vida, e você se tornaria um rio a jorrar, uma fonte a jorrar. Hã? Ele fala isso para ela. Ele muda. Então Jesus faz de nós, muda a nossa história. Sabe? Ele muda essa história. Então o que estava amargo vai se tornar doce. Quando Jesus entra na equação, aquilo que está ruim fica bom. Só Deus, meu irmão, pegar um problema e fazer um problema virar solução. Estava com um problema, o que aconteceu? Não, resolveu, está tudo bom. Jesus pode fazer isso. Qual o problema? Qual a situação que não tem saída? Qual a situação que está difícil? Então Jesus, quando ele entra na história, a tribulação é transformada em bênção. Uma luta é transformada em prosperidade. Uma dificuldade se torna um lançamento para você. Se torna um trampolim. Esse é o nosso Deus, amado. Sabe, aquilo que estava amargo, com Jesus deixa de ser amargo. Você põe Jesus na sua vida? Ou você deixa o amargo tomar conta? Você põe Jesus ou você deixa o problema te tirar o sono toda madrugada? Você põe Jesus ou você deixa separar? Não, vamos separar que é melhor. Ou você põe Jesus? Chama Jesus. Você vai ver a solução, a mudança. Então, essa foi a primeira experiência que o povo teve. Um mês depois acabou a comida, amado. Uau, fala uau. Meu Deus, um mês depois acabou a comida. O que o Senhor fala? Eles chamam para Moisés, chegam para Moisés, vão reclamar para Moisés. Moisés, você nos trouxe de lá para morrer de fome aqui? Deixava a gente lá no Egito. Lá não tinha, faltava comida não. E aí Moisés, pressionado, vai falar com Deus. Ele falou, Moisés, eu vou preparar para eles o maná. Só que o maná tinha uma condição. A condição do maná era o seguinte, todo dia cedo tinha que pegar, antes do sol nascer. E só podia consumir no mesmo dia. Só durava de um dia para o outro. O maná todo dia tinha que ser cedo, antes do sol nascer, eles tinham que ir lá pegar o maná para se alimentar. Era assim que funcionava. Não podia, sabe, usar para o outro dia. Amados, se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Ele vai mandar o maná. Ele vai mandar o maná, mandar a provisão. Sabe, depois desses episódios, quando ele estava próximo de Canaã, Moisés disse a eles, você se lembra quando nós estávamos passando aquela necessidade, povo? O Senhor mandou maná. Sabe, ele estava nos assistindo. E ele estava nos assistindo e estava dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele faz uma comparação aqui do maná com a palavra. O homem precisa de comida? Sim, mas não só de comida. Ele tinha que comer o maná, todo dia ele tinha que colher o maná. Mas estava falando, você precisa de Deus, você precisa da palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus para te sustentar no dia mau? Você não tem? Eu fico com dó de você, porque o dia mau está aí, você não tem uma palavra para te sustentar, você fica angustiado, perde o sono, a sua vida vai acabando. Mas se você tiver uma palavra, você vai ser fortalecido. O que nos fortalece é uma palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela te dá um sustento, ela te dá uma ponte. Se eu tiver uma palavra de Deus, eu posso pisar aqui que eu não vou cair. Ele vai gerar piso, vai colocar as mãos. Sabe? Você tem uma palavra do Senhor para conduzir a sua vida? Não, pastor, não sei. Não sei. Você está precisando da palavra. Você precisa de falar, eu tenho. Por isso que eu não separo. Eu tenho. Por isso que eu não saio desse emprego. Eu tenho. Por isso que eu não fecho minha célula. Eu tenho. Por isso que a minha empresa vai prosperar. Eu tenho. Você precisa de uma palavra. A palavra que vai te sustentar, amado. E quando você tem essa palavra, você tem que se agarrar a ela, igual aquele ferro que fica no ônibus lá, para você não cair na curva. Fala que ninguém me derruba. A palavra, você tem que se agarrar a ela. O Senhor está nos ensinando aqui. Se a palavra de Deus é o maná, se Jesus é a água, hoje você está se alimentando dessa comida. Ele é a água, Ele é a comida, Ele é o pão. Jesus que vai te alimentar, que vai suprir você, que vai saciar a sua sede. Mas a pergunta é, quando é que você vai comer novamente? No outro domingo? É diário. Você precisa de comer todo dia a palavra. Se você vem domingo, já está bom, né? Não está bom, mas tem gente que vem só no dia da ceia. Será como é que ele está? Doente, com certeza. Doente, com certeza. Se ele vem só no domingo, com certeza, a vida dele também não está muito boa. Mas se ele tivesse só vindo só na ceia, eu fico mais preocupado. Sabe, nós precisamos entender isso, temos que comer todo dia. Sabe, esse alimentar da palavra que vai te sustentar, porque na hora que você precisar da palavra, você tem ela, porque você comeu ela. Ela está no seu coração e na sua boca. É ela que vai te sustentar. Você está achando que é o seu vizinho, é seu pai, é sua tia, é o governo? Não, amados. Você vai se fortalecer. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai se fortalecer? Sabe, amado, você precisa disso. Levantar e comer a primeira comida do dia. Sabe, não é ligar o telefone, mas é levar a palavra, é abrir a palavra. Não é ver o WhatsApp, não é ver as mensagens. Sabe, isso tem a ver comigo e com você. O reino existe, sabe? Existem cidades, no reino existem cidades fortificadas e gigantes. Mas nós precisamos de comer e beber. Isso aponta para aquilo que está dentro de nós. No mundo tem as cidades fortificadas e os gigantes. Mas comer e beber tem a ver comigo. Algo interior. Essa batalha é vencida aqui dentro. Com o que você se alimenta. Essa palavra tem o poder disso. Aponta que está dentro de nós. A comida e a bebida é que nos define. O reino está fora, é lá fora. Mas a palavra está aqui dentro. Sabe, fé e esperança estão sendo geradas aqui. Sabe, e aí, vamos ver ela acontecendo aí de fora. Quando eu tenho a convicção aqui dentro, aí elas irão acontecer aqui fora. A convicção é aqui dentro. Quando eu chego para você, e como é que você está? Pastor, eu estou passando por lutas, mas o meu Deus já me deu vitória. Porque aqui dentro você venceu elas. As suas batalhas aqui fora são vencidas aqui dentro. É dentro de você. Não é em outro lugar. Por que muitos relacionamentos não vão para frente? Porque o problema está aqui dentro. Mágoa, dentro. Não foi colocada a árvore, o perdão não foi liberado. O problema precisa ser resolvido aqui no coração. Se você se fortalecer aqui, ele vai se manifestar do lado de fora. Se você liberar perdão, perdão é para quem não merece. Pastor, você não sabe o que fez comigo. Foi difícil mesmo. Isso que ela fez com você, essa pessoa, merece cadeia. Mas você vai perdoar quem não merece. Jesus te perdoou lá na cruz, ele morreu por nós lá na cruz. Sabe? Para que esse povo pudesse vencer o gigante e as cidades, eles deveriam aprender a beber e comer do maná. Eles tinham que aprender a comer e a beber, sabe, a comer, a beber, sabe, a desfrutar do Senhor. Para que você possa aprender a vencer a tribulação e as suas aflições.
O reino precisa de crescer dentro de você. Sabe, 3 meses depois, eles chegaram aonde? No Monte Sinai, naquela caminhada. Tinha um maná, agora o Monte Sinai estava diante deles. Eles tinham uma experiência, igual aquele cego. Quem me curou, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Eles só conheciam o poder de Deus, mas Deus queria se revelar para eles. Eles precisavam de conhecer o caráter de Deus. Conhecer Deus. Deus precisava estar com eles para eles conhecerem Deus. E lá no Monte Sinai, ele revela aquilo que ele queria que fosse feito. Aquilo que fosse feito definiria quem é Deus. Vamos imaginar aqui? Não pode ficar esse prédio sujo aqui, eu estou chegando aqui agora. Tem que ter comida na geladeira, tem que estar limpinho aqui, não sei o que lá. O que eu estou dizendo a meu respeito? Que eu gosto de limpeza, que eu sou um Deus limpo. Quem está entendendo o exemplo? Então, eles precisavam, lá no Monte Sinai, eles iam conhecer o Senhor. O povo não conhecia o Senhor. O povo não conhecia o seu caráter. Mas Deus queria mudar isso. Deus vem em nuvem e trovão, barulho, né? Mostra as regras, revela para eles aquilo que era importante para Deus. E Deus então se revela para eles e pergunta para o povo se eles queriam fazer uma aliança com ele. E o povo fala sim, queremos. E eles fazem uma aliança. Naquele momento o Senhor fala, vamos construir o tabernáculo. Já que vocês querem aliança, eu vou morar com vocês. Eu vou estar com vocês. Aonde vocês forem, eu vou. Aleluia. Você está entendendo? O Senhor agora ia estar com eles, porque eles iam para onde? Canaã. Eles não iam dar conta de vencer a batalha sozinhos. Eles precisam de estar com ele, o Senhor tinha que estar com eles, o Senhor queria instruir, mostrar o caminho, como fazer. Isso é importante. Iriam andar juntos, então o tabernáculo aponta para um relacionamento constante com Deus. O tabernáculo era para fazer, sabe, trazer a realidade, a comunhão, sabe, para você não se sentir só. Esse era o plano de Deus. Agora Deus era um Deus presente. Onde você ia, você sentia a presença do Senhor, o Senhor estava lá. Você precisava de conversar com Deus, você ia lá no tabernáculo, conversar com Deus, se relacionar com Deus. Deus estava disponível para estar com você. E quando você ia, Deus ia. A nuvem movimentava, eles andavam. Quem está entendendo? Sabe, aqui, olha, estamos caminhando para o fim. Você pode até ficar de pé. João 1,14 fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós.